Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest, e eu estou aqui com o meu sócio, co-gestor da estratégia de crédito, Caio Colombo. Estamos aqui para fazer o nosso podcast de crédito referente a outubro de 2020. Tudo bom, Caio? Tudo bem, Walter? Como é que vai? Vamos lá falar aí um bate-papo rápido para mostrar aí das novidades do crédito privado para a galera. Pois é, Caio. O mais interessante é o seguinte: tivemos mais um outubro cheio de eventos, eleições americanas, preocupações com o fiscal brasileiro, e mais um mês super favorável dos fundos de crédito. Parece que vocês estão num mundo à parte. Todos os resultados de todos os fundos acima do benchmark, alguns deles muito acima dos benchmarks. Nós vamos daqui a pouco falar um pouco da história desses casos, mas a área de crédito como um todo tendo uma performance espetacular. O que aconteceu? Como você explica esse movimento? Acho que bem como você falou, né? Apesar desse mês todo agitado, né? Até você teve até o Flamengo tomou 10 gols em 3 jogos. Se você Puxa for vida, vendo, fez isso para me agredir em público, né? É verdade. mas foi um mês assim conturbado. Mas acho que muito importante, até responde uma pergunta que a gente tem recebido muito, que é como que os fundos de crédito reagiriam? Como seria a performance no cenário assim, de deterioração do cenário, uma coisa que se agravasse mais? Eu acho que está aí um exemplo bom de um mês que foi agitado e a gente conseguiu manter uma performance boa. Principalmente por uma questão de uma variedade de estratégias. Eu acho que isso foi muito importante nesse mês. Teve estratégias que andaram mais de lado, mas você teve outros que performaram muito bem. É aquela história, né? Eu tenho uma lagoa, tenho que pescar um peixinho. Se eu tenho várias lagoas, a hora que seca um pouco o peixe dessa água, consigo pescar de outra. Essa junção de estratégias dentro dos portfólios, microestratégias, foi muito importante no mês para que a gente conseguisse ter um resultado bastante interessante. Dentro disso, essa oscilação na curva de juros, né, as preocupações com o quadro fiscal brasileiro levaram ao aumento de inclinação da curva. Isso teve algum impacto no LUT? Tem algum impacto na precificação dos ativos, principalmente percentual do CDI, né? Porque eventualmente você tem essa curva abrindo, o spread melhora e isso tem um impacto trazido ao valor presente, sem entrar muito em detalhe, mas um impacto um pouco negativo quando a curva abre, é um ajuste de spread. Mas eu diria que no LUT, o principal ponto para que ele não tenha tido, acho que a pergunta é por conta assim, o LUT vinha tendo resultados muito fortes nos últimos meses, e nesse mês ele foi bem, acima do benchmark, como você mencionou, porém não aquele resultado expressivo. Isso se deu porque, como eu falei, o LUT, pelo histórico dele, pela natureza dele, ele é um fundo mais focado em uma única estratégia, que é a de debêntures em CDI. Esse mês, esses papéis permaneceram mais estáveis. Então, o que você tem ali, até com um certo aumento do spread de crédito marginal, você tem um mercado ainda não tão pujante de captação, você não tem todas as casas entrando muito dinheiro, então essa demanda, e quem está captando está muito mais cauteloso com o preço, está muito mais seletivo nos ativos, até porque o mercado primário tem vindo com boas oportunidades. Então esse mercado ele deu uma ajustada natural e o carrego do LUT ainda muito forte, por isso do resultado. Então, você teve um mês mais estável, menos por causa da curva de juros, mas mais por uma estabilidade de spread de crédito dos ativos, ainda com um carrego muito forte, portanto, o resultado ainda é interessante. Você está dizendo o seguinte: quando o mercado primário está forte, é que estão vindo novas emissões. E essas novas emissões aumentam a oferta de títulos no mercado, o que compete um pouco com os títulos que estão na carteira, né? Foi muito. O Alto teve uma performance brilhante, digamos assim, muito por conta da carteira de debêntures redeadas, ou seja, que conversa um pouco com o debêntures incentivadas. Debêntures redeadas são as debêntures em IPCA, em que a gente faz o hedge para transformá-las sinteticamente, digamos assim, em CDI+, né, que é o nosso benchmark, no caso do Alto. Esses ativos eles ainda continuaram com muita demanda, muito fluxo de privates, de pessoa física nesses ativos, e apesar da curva de juros reais ter aberto ao longo do mês, esses ativos continuaram com uma boa demanda, ou seja, imagine que eu estou comprado nesse ativo, essa curva aumenta, porém essa taxa continua fixa, eu tenho uma compressão do spread de crédito. Dessa maneira, a gente ganhou bastante dinheiro nessa estratégia. Isso explica também o resultado do debêntures incentivadas. Somado a isso, você tem no alto a estratégia offshore.
que é quando eu disse que a gente tem que ter várias lagoas para pescar, é exatamente isso. Quando a gente montou lá atrás a estratégia, que a gente falava, aqui vai ter oportunidades, aqui vai neutralizar um mês que vai ser menos interessante na parte local, foi exatamente o que aconteceu. Mesmo no final do mês, com toda essa instabilidade política, eleições, ter tido um sell-off ali de alguns ativos e a performance estava melhor ainda, e aí devolveu um pouquinho. Mas quando você olha no mês completo, os bonds offshore tiveram um resultado muito interessante. Eu acho que eles refletem mais rapidamente a melhora das condições financeiras das empresas. Você está tendo indicadores macroeconômicos que estão vindo muito positivos. Isso é muito bom para o crédito. Você vê aí uma revisão de PIB já para o ano que vem, entre outras coisas. As próprias empresas, você pega uma Uzi Minas, a gente tem um bonde de Uzi Minas lá fora, você teve um resultado espetacular no terceiro TRI, em que superou a estimativa até dos analistas mais otimistas com a empresa, uma retomada realmente forte da economia, das empresas que estão aqui. Isso já refletiu muito no preço desses bonds e por isso a gente conseguiu essa performance dentro do fundo Altro. Bom, até em cima disso, eu queria lembrar aos nossos parceiros, distribuidores e investidores que no mês que vem o nosso novo produto, o AsiaQuest Supra, que é o fundo da estratégia de crédito com o maior orçamento de risco, dentro da mesma filosofia, do mesmo processo, majoritariamente empresas AAA e AA, mas que têm, como o Caio falou, o acesso aos bonds lá fora, também operações estruturadas aqui dentro. O Supra vai completar 6 meses e a gente vai poder divulgar a lâmina. O que eu posso dizer é que, se vocês quiserem entender mais do fundo e ver os resultados, é só entrar em contato com a nossa área comercial. Posso adiantar que os resultados são espetaculares. A gente acredita muito que esse produto vai ser o carro-chefe da área no médio e longo prazo. Então, faço esse convite. Entrem em contato conosco e busquem conhecer sobre o produto, que está rodando muito acima das nossas expectativas, né, Caio? Muito acima. A gente tem no Supra, como você disse, um orçamento maior de risco. Então, por exemplo, num mês como esse, em que o cenário offshore ele foi positivo, eu consigo ter uma exposição muito maior e trocar isso muito mais rapidamente do que eu tenho nas limitações dentro de um Altro. Então, a performance dele, ele vai sim ter uma volatilidade um pouco maior, é natural, mas assim, vai buscar resultados muito interessantes. Eu compararia ele quase com um produto que não existe no mercado, que seria um multimercado de crédito privado, para comparar com um multimercado de baixa vol e entregar resultados bastante interessantes aí no longo prazo. Pô, perfeita comparação. Bom, parabéns para você e para a equipe pelos resultados, e mês que vem a gente está de volta. Um abraço grande a todos.